povo de Deus, está oficialmente aberto o DNA da Confederação Sinodal de UPAs do Leste de Minas. DNA, eu fui predestinado. Mas predestinação, Tayla, que é isso? Nunca nem vi. Predestinação quer dizer que não somos nós quem escolhemos Deus, mas foi Ele quem nos escolheu. O Senhor, antes mesmo da fundação do mundo, escolheu aqueles que haveriam de ser salvos. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre essa doutrina. E essa aqui é a nossa atual diretoria da Confederação Sinodal de UPAs do Leste de Minas. O nosso querido secretário sinodal, André. Eu sou a atual presidente, Tayla. O nosso vice-presidente, David Sebastian. A secretária executiva, Lívia Stutz. A nossa primeira secretária, Júlia. E o nosso tesouro, o Breno. Não está aqui conosco a segunda secretária, Gabriela de Martins Soares, mas ela tem um recado muito especial para vocês. Olá, DNA! Eu sou a Gabriela, segunda secretária da Sinodal, e eu não pude estar presente na live porque eu trabalho nesse horário, mas eu também não poderia deixar de dar uma passadinha aqui para a gente celebrar juntos e dar uma palavrinha para vocês. DNA, Dia Nacional do Adolescente. Um dia tão feliz, um dia que a gente pode trazer à memória as coisas boas que nós passamos na UPA, as coisas boas que acontecem dentro da igreja. Um dia para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor por termos essa oportunidade. E eu vou deixar um versículo para vocês, que está lá em Salmos 19:9. Como pode o jovem manter pura sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. E é dessa forma que eu espero que nós possamos viver, vivendo de acordo com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós somos fortes e que nós temos que ser um exemplo. E esse é o meu desejo para você, para mim, para minha UPA, para a sua UPA, que nós possamos ser adolescentes cristãos, adolescentes que são notados no mundo por sermos diferentes, adolescentes que têm a sua luz iluminando o mundo mesmo, que nós possamos ser sal, que nós possamos alcançar pessoas e dividir com pessoas esse amor tão grandioso que é o amor do Senhor. E que a alegria que é ser parte dessa grande família, que é sermos filhos de Deus, possa habitar no coração de cada um de vocês, que vocês sejam muito felizes e que vocês façam pessoas felizes, demonstrem essa felicidade para as pessoas, para que mais adolescentes e mais adultos e mais crianças possam conhecer o grande amor do Senhor. Esse é o meu desejo, que Deus possa abençoar na vida de cada um de vocês. E na próxima, se Deus quiser, nós já podemos ter um DNA presencial, que nós possamos nos abraçar, nós possamos cantar, louvar e glorificar a Deus por todas as bênçãos que Ele derrama nas nossas vidas. Um beijo para a diretoria, amo muito vocês, fiquem com Deus e tchauzinho. Eu vou estar lendo um texto que está em Eclesiastes, no capítulo 11, vou ler os versículos 9 e 10 e o versículo 1 do capítulo 12. Se você em casa tem uma Bíblia, acompanha comigo, por favor. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9 e 10 e o versículo 1 do capítulo 12, que dizem assim: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Nesses versículos, fala para nós nos alegrarmos na nossa juventude e nos lembrarmos do Senhor. E assim, resumindo uma síntese, eu diria que o que Salomão estava querendo dizer é que durante a nossa juventude nós precisamos focalizar as nossas energias para a glória do Senhor, para glorificar o Senhor. E é por isso que neste momento eu convido você que está em casa a louvar a Deus conosco. Fala galera, tudo jóia? Nós estamos aqui agora e vamos continuar a louvar o nome do nosso Deus. Então eu convido você que está em casa, que está reunido com a UPA da sua igreja, a
se levantar, arrastar o sofá se você estiver em casa e louvar com a gente o nome desse Deus poderoso que nos escolheu e nos separou para a honra e glória do nome dele. Vamos lá? Busco
Deus de amor, de infinita bondade. Ó Pai, nós estamos aqui, ó Deus, para te louvar e para te engrandecer, ó Deus. E ó Pai, nós fazemos isso, ó Deus, porque o Senhor é bom, ó Deus, justo, compassivo, ó Deus, e tardio em irar-se contra nós, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus, que o seu amor está conosco, ó Deus, antes mesmo, ó Pai, de nós nascermos, ó Pai, antes da eternidade, o Senhor já havia assim nos escolhido, ó Pai, já havia assim, ó Pai, nos predestinado, nos separado para a honra e glória do teu santo nome, ó Deus. E assim nós fazemos, ó Pai. Bom é erguer a voz, ó Deus, e cantar, ó Deus, o seu amor, ó Deus, cantar as suas maravilhas, ó Pai. Nós pedimos que assim o Senhor receba esses louvores, ó Deus, ó Pai, que são para a honra e glória do teu santo nome. Esteja assim, ó Pai, com todas as pessoas que estão assim reunidas, ó Deus, vendo, ó Deus, participando também desse culto à distância, ó Deus, que o Senhor as abençoe, ó Deus, e que possamos estar todos juntos, ó Deus, num louvor, ó Deus, intenso ao Senhor, ó Deus. Receba os nossos cânticos, ó Deus, abençoe cada um aqui, ó Pai, cada membro dessa diretoria, ó Deus, e nos capacite cada vez mais, ó Deus, para trabalhar mais e mais para o Senhor, ó Deus. É essa oração que eu lhe faço, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. E agora, no momento de confissão, eu vou ler o Salmo 119, versículo 9, que diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? E nesse momento, o adolescente precisa ter um momento de confessar os pecados. E para isso eu vou pedir o Breno para fazer uma oração de confissão e arrependimento. Senhor Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, para pedir perdão pelos nossos pecados. Te pedimos, Senhor, que o Senhor sempre esteja nos ajudando a viver um caminho puro e santo. Essa oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Agora, para o nosso momento de intercessão, pelas UPAs, federações, eu vou estar lendo João, no capítulo 17, os versículos 20 e 21, que dizem assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Agora eu vou passar para o André, que vai fazer uma oração pelas nossas federações, pelas nossas UPAs e também pela CNA. Senhor, nós agradecemos muito, ó Pai, por essa oportunidade, mesmo virtual, nós estamos louvando o Teu nome, agradecendo o Teu nome como Confederação Sinodal de UPAs do nosso SIN do Leste de Minas. Te louvamos, ó Pai, pela vida da nossa diretoria sinodal, que tanto se está se esforçando para esse evento acontecer. Nós te louvamos, ó Pai, também muito especial pelas UPAs locais. As UPAs locais são muito importantes para a nossa confederação, para nossas federações, Senhor, porque é a base, ó Pai, da nossa sinodal. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, os adolescentes, abençoando, ó Pai, a cada sócio, abençoando também, Senhor, a diretoria das UPAs locais, abençoando, ó Pai, nossos queridos conselheiros, orientadores, orientadoras, ó Pai. Abençoando essas UPAs, que algumas, ó Pai, estão tendo as suas reuniões presenciais, mas muitas, ó Pai, estão ainda paradas, ainda, ó Pai, sem condições de se reunir. Outras também fazendo um trabalho virtual como este. Abençoe nossas UPAs locais. Mas nós queremos também agradecer, Senhor, pelas federações, a federação nossa do Leste de Minas, a minha federação, mas também te louvamos, ó Pai, pela federação do Vale do Caparaó, a federação do Vale do Manhuaçu, as suas diretorias, ó Pai, que muitos deles fazem parte da Sinodal. Também louvamos, ó Pai, pelos secretários presbiteriais, pastor Valdinei do Vale do Manhuaçu, a tia Meire, ó Pai, presbítero Heriberto, que fazem parte do Vale do Caparaó. Nós te louvamos por esses teus servos, ó Pai, que estão na frente das federações. Mas agora colocamos também, Senhor, a Confederação Nacional, Reverendo Esdras, ó Pai, e toda aquela equipe, toda aquela diretoria da Nacional. Enfim, Senhor, nós colocamos os adolescentes do nosso Brasil. São vários, são inúmeros, ó Pai, e todos eles de uma forma virtual, uma forma presencial, ou em suas casas, estão querendo viver uma vida séria com o Senhor, aquela vida que o Senhor nos escolheu, aquela vida que o Senhor predestinou, aquela vida que o Senhor separou para a glória do Senhor mesmo. Então esteja abençoando, Pai, tanto a UPA local, federação, sinodal e também, por que não, a nível nacional.
Nós te louvamos por tudo isso, agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. E agora, para o momento da mensagem, nós vamos ter a participação da missionária Leninha, da Catedral do Rio de Janeiro. Olá, pessoal. Eu sou Leninha Maia, sou aqui do Rio de Janeiro, membro da Catedral Presbiteriana do Rio, fica no coração mesmo da cidade, e eu trabalho como missionária aqui há 26 anos, e trabalho com os adolescentes a nível nacional, pregando, levando a palavra de Deus, que é o meu maior desejo, é pregar. E eu fui convidada para falar nesse DNA, Dia Nacional do Adolescente. E, em primeiro lugar, parabéns para você que é adolescente, que fase bonita, meu irmão, não desperdiça ela não, viu? Porque tem muita gente desperdiçando a adolescência e não volta mais. Por isso que o nosso tema que foi passado para mim, eu fui predestinado. E eu fiquei pensando, parece tema de escola dominical, né? Parece tema de escola dominical, mas eu vou levar aqui uma palavra, um sermão expositivo e espero que Deus fale ao seu coração. Mas não deixe de frequentar a escola dominical para mergulhar profundamente nesse assunto, porque ele é rico, ele é vasto. E como adolescentes reformados, presbiterianos, você precisa conhecer a nossa história, tá bom? E você precisa saber das doutrinas bíblicas, isso é muito importante para o seu coração. E eu estava pensando aqui, às vezes o adolescente tem muita dificuldade de entender que a vida dele tem propósito, que Deus não te fez por acaso. Às vezes até teu pai e tua mãe não te desejaram, não sei qual é a sua história, mas Deus te desejou. Não é uma história solta no tempo, de jeito nenhum. Isso é mentira do diabo. A verdade sobre a sua vida se encontra na palavra de Deus. É a primeira coisa que tem que ficar muito claro no teu coração. A verdade sobre a sua vida se encontra na palavra de Deus. E eu quero trazer um texto que Deus fala muito ao meu coração. Possivelmente você conhece, mas eu gostaria de dizer um pouquinho sobre esse texto que nós vamos ler. Jesus, ele sabia que ele teria que padecer, sofrer. Ele sabia que tinha que pagar um alto preço. E ele foi consolar os discípulos, consolar seus seguidores. E ele levou uma palavra de esperança. E é interessante a gente observar nessa passagem o cuidado que ele teve de dizer para os discípulos: se vocês não estão soltos, tem um propósito. Deus ama cada um de vocês e eu estou aqui para realizar a minha missão. E essa passagem fica no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Se você tiver com Bíblia aí, você pode abrir. João, capítulo 15, versículo 16. Está escrito, tá? Não foste vós que me escolhestes a mim. Vou repetir, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Eu li também o versículo 17, que também é lindo, falando sobre amar uns aos outros. Mas eu quero me deter aqui exatamente nessa passagem do versículo 16. Mas antes, feche teus olhos aí que eu quero orar por você. Pode fechar? Vamos orar? Senhor, pela tua misericórdia, eu te peço que o Senhor fale aos nossos corações, ministre as nossas vidas e que em nome de Jesus, sua palavra seja pregada, que não seja Leninha, mas que seja teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, a primeira coisa que eu quero destacar aqui para você foi até tema de um livro infantil que eu escrevi. Em primeiro lugar, Deus resolveu te amar. Deus resolveu te escolher. E essa passagem aqui é muito clara. O próprio Jesus disse aqui que não foi você que escolheu, foi o próprio Deus que te escolheu. Olha que coisa bacana. E por que que ele me escolheu? Não sei, irmão, não sei, porque, vamos ser sinceros, nós sabemos muito bem das nossas falhas, das nossas mazelas. Adolescente, então, às vezes faz tanta coisa escondido, né? Você chega na igreja, levanta a mão para adorar, mas só Deus sabe tudo que você tem feito e Deus conhece de fato. Mas mesmo assim ele resolveu te amar. Que amor grandioso, que amor é esse, né? E esse amor começa
e a palavra de Deus explica para que você e para que ninguém se glorie. Você imagina, se você tivesse gabarito para se escolher uma pessoa certa para ser salvo, você iria tirar muita onda, né, meu irmão? Como eu também iria tirar. Mas a palavra de Deus fala que todos nós somos pecadores. Nós estamos perdidos. Ai de nós se não chegar a graça de Deus sobre as nossas vidas. E o Espírito Santo ministra isso à minha e à sua vida. Foi Deus que te escolheu. Então não se ache miserável. Aliás, pode se achar miserável, porque tu é miserável como eu sou miserável. Mas Deus decidiu escolher. E Deus é soberano. Deus é livre na sua escolha. E Ele resolveu te amar. E é interessante a gente observar que essa escolha, a decisão é dele e passa pela graça de Deus. A gente no mês de outubro, a gente fala tanto sobre, reforma protestante, com certeza você já estudou na sua escola, e tem os 5 pontos, as 5 solas. E interessante a gente destacar sola gratia, sola graça, só a graça de Deus. Todos nós fomos nivelados pelo pecado, mas nós também somos nivelados pela graça de Deus. É presente, é favor imerecido. Ele resolveu te amar. Por isso que a primeira coisa que eu quero te convidar hoje é abraçar essa graça. Reconhecer as tuas falhas, reconhecer que você é pecador e abraçar o perdão de Deus. Porque tem muito adolescente vivendo escravizado pelo pecado. Até vai na igreja, mas vive carregado, vive pesado, vive com uma vida feia. Tenta pensar um pouquinho, que amor é esse que resolveu te amar, independente do que você é, independente da tua história. Ele decidiu amar você. Por quê? Porque Ele te predestinou. A decisão é dele. E ainda bem que eu não me meto nessa decisão, e nem você pode se meter na decisão em relação à vida de ninguém. Porque já pensou? Se Deus te pedisse a opinião para escolher alguém, misericórdia, irmão. Você iria escolher algumas pessoas que depois de uma semana nem teu pai e tua mãe salvam, porque quando você ficasse chateado com eles, você ia falar, vai comigo pro céu não. Mas é graça, é presente de Deus, favor imerecido. Ele resolveu te amar. E esse amor é lindo demais. Então a primeira coisa que você tem que fazer é abraçar essa graça e ter um coração agradecido. Agora, em segundo lugar, eu acho muito interessante isso, é para que você vá e dê fruto. Que interessante saber, que não é para ficar parado, que tem crente que acha que vai se converter, que vai entregar a vida a Jesus, A gente fala entrega, tem gente que fala assim, mas a gente não entrega. Ah, meu irmão, seja lá a palavra que você falar, mas é a gente assumir um compromisso com Jesus Cristo, sendo o nosso verdadeiro Salvador, dono absoluto da nossa vida. Mas Ele ainda acredita tanto em você que diz, vai lá e vamos dar fruto. E a palavra fala que pelos frutos conhecereis, então não pode ser uma salvação na tua vida de acampamento, aquela que só dura alguns dias, não. A salvação é ministração da eternidade na tua vida, a eternidade é plantada no teu coração. Você vai manifestar a glória de Deus. A tua vida vai exalar o bom perfume. Você, quando estiver em pecado, aquilo vai te constranger, você vai ficar triste, você vai reconhecer teus pecados, você vai pedir perdão a Deus, porque de fato nós estamos no mundo caído. Mas nós não nascemos para ficar dentro de pecado. Por isso que existe a graça de Deus. E é interessante a gente entender que esse amor de Deus, ele é incondicional, ele não impõe condição para você. A graça é presente e é Ele também que te capacita para que você vá e dê fruto. E eu destaco aqui que quando o adolescente se converte de fato e de verdade, é algo lindo demais, irmão. Ele toma decisão e ele começa a obedecer a palavra de Deus. Por isso que adolescente tem que saber Bíblia. Como é que você vai obedecer a palavra de Deus se você não conhece Bíblia? Aí você começa a obedecer regras e você se decepciona.
Você não tem que mudar a tua roupa por causa de regras. Você tem que saber se essa roupa que você usa, por exemplo, agrada o coração de Deus. Se você é templo do Espírito Santo, irmãzinha. Cuidado com as roupas que você usa, irmã. Por isso que a gente tem que conhecer a palavra de Deus para obedecer. E eu lembro tanto de um menino que ele entregou a vida a Jesus aos 17 anos. E ele foi criado na igreja, mas tão distante, tão perto e tão distante. Mas a conversão dele foi tão genuína e ele está firme, isso já tem alguns anos, está firme em Deus. Mas eu lembro que ele pediu para conversar comigo depois da conversão dele, e eu fui conversar com ele, e ele disse assim: tia, minha vida era de mentira, eu mentia para todo mundo, eu falava que pegava todas as meninas da igreja, eu falava que namorava todas elas, e que fazia isso, fazia aquilo, eu nunca namorei ninguém. Eu falei assim: eu sei, meu filho, eu sei que você nunca namorou. Aí ele disse: mas tia, eu mudei de vida, eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, e eu me preparei como missionária para falar com ele. Glória a Deus, eis que tudo se fez novo, esquece o passado. Mas antes de falar, ele disse para mim: tia, eu fui lá no grupo, no WhatsApp da minha turma e pedi perdão a todo mundo pela minha vida de mentira. Aí eu disse: você disse o quê? Você falou o que lá? E ele disse: eu pedi perdão, falei que eu nunca namorei, que eu nunca peguei ninguém e que eu era um mentiroso, mas entreguei minha vida a Jesus e eu quero ser diferente, eu queria pedir perdão a eles pelas mentiras. Eu falei assim: meu filho, tu é mais crente do que eu? Que coisa mais linda! Porque quando um adolescente se converte, meu irmão, se não for papo furado, ele vai querer mudança de vida sim. Ele vai querer agradar o coração do Pai. Ele não vai ter prazer em viver no pecado. Se você está vendo um crente que diz que é convertido, que está mais no mundo e de vez em quando aparece na igreja, que não se converteu nada, meu irmão. Porque quando passa Jesus pela nossa vida, nós somos resgatados e impactados pelo poder de Deus. E esse poder é que nos fortalece a obedecermos a palavra, porque nem força a gente tem, meu irmão. Mas quando você é tocado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus te convence do pecado. E aí, meu irmão, você começa a obedecer a palavra, e você começa a obedecer a palavra para agradar o coração do Pai. Sabe por quê? Porque o chamado de Deus é irresistível. Você não consegue resistir. Se tem aquela pessoa que fala assim: eu recebi o apelo, mas eu não quero não. Que tu acha que tu tem poder de querer alguma coisa, meu irmão? Pelo amor, né? Não tem poder de querer nada não, irmão. Deus é que tem todo o poder. Por isso que você vai se lembrar da história de Paulo, lá em Atos capítulo 9, que Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo, ele estava lá quando mataram Estevão, apedrejado. E ele queria acabar com os cristãos, mas ele, a caminho de Damasco, caiu do cavalo, veio uma luz forte, e ele perguntou: quem és tu, Senhor? Aí vem a palavra: eu sou o Cristo, a quem tu persegues. Mas peraí, Paulo perseguia os cristãos, ele não perseguia diretamente Jesus. Você está enganado, ele perseguia a Jesus, porque quem persegue o Filho de Deus, persegue o nosso Deus. Por isso que eu digo a você, que não tem como resistir à graça de Deus. A vida de Paulo foi transformada. De um perseguidor, ele passou a ser o maior pregador de todos os tempos. E Deus faz assim comigo e com você. Não tem como você resistir. Eu vou esperar até amanhã. É porque Deus não tocou. Porque quando Deus toca, há mudança de vida. Quando Deus toca, há metanoia. E a gente tem desejo. Sabe por quê? Porque o chamado de Deus é eficaz. Ele não é um negócio igual ioiô, que você pensa: me converti um dia, tô salvo um dia, não tô salvo no outro. Não, uma vez salvo, salvo para sempre. Glória a Deus. E isso não depende de você. E esse chamado é eficaz. Por isso que a Bíblia deixa claro que os salvos irão perseverar na fé. Porque o que há dentro de você, se você é templo do Espírito Santo, foi plantado pelo próprio Deus. Por isso que você persevera, não porque você é fortão, nem eu. É porque o Espírito Santo que nos fortalece. Até orar a gente não sabe, é o Espírito Santo que conserta tudo. Por isso, preste atenção, que você tem a missão de dar frutos. Se você é convertido, você vai dar fruto.
A tua vida vai revelar que você é de Jesus. As pessoas vão enxergar mudança na tua vida. Se não estão enxergando mudança, meu irmão, é porque você não é filho. Porque filho se parece com pai. E às vezes eu fico assustada que tem gente que se parece mais com capeta do que com Deus. Meu irmão, se você é convertido, você vai se parecer com o Pai. Você vai se parecer com Jesus Cristo. Você vai obedecer a palavra. Você não vai se tornar santarrão, não. Você vai passar pelo processo de santificação, mas você terá desejo de conhecer a palavra e tua vida vai mudando aos pouquinhos. Você vai percebendo que certas coisas que você fazia, que talvez você tivesse até orgulho, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, você vai abrir mão para obedecer a palavra. Você vai ter alegria de obedecer a palavra, tá certo? E a palavra ainda fala, em terceiro lugar, e que o vosso fruto permaneça. Eu acho interessante isso, né? Vosso fruto permaneça. Quem é de Deus vai perseverar, como eu disse. É para permanecer glorificando o nome de Deus, é para glorificar através da tua vida. Que as pessoas vejam Jesus através de você, que as pessoas vejam, você é diferente, você anda com Deus, você conhece a palavra, você é aquele povo da Bíblia, né? Por quê? Porque você vai ter desejo de obedecer e as pessoas vão enxergar isso em você. Você será um versículo ambulante, porque você vai manifestar a palavra de Deus através da tua vida. Isso é grandioso, isso é lindo demais. E eu também quero deixar claro que nós fomos predestinados, em quarto lugar, porque Deus, Ele justificou você. Então, para de viver do passado, né, meu irmãozinho? Para de viver. Tem gente que fala assim, minha vida não vai dar certo porque minha mãe não me escolheu, porque meu pai me rejeitou, porque aconteceu isso na minha vida, porque meu pai morreu, minha mãe morreu, porque isso aconteceu, porque eu nunca namorei, porque minha vida é toda errada. O sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Receba a cura do Senhor na tua vida, nas tuas emoções. Abrace a graça do Senhor Jesus. O Senhor Deus está te dando uma nova vida, vida plena. A palavra de Deus fala que é uma vida abundante. Abundante, não é para viver uma vida de porcaria aqui, não. Quantas pessoas eu conheço que passam até por doenças gravíssimas e você conversa com elas, você vê e enxerga a vida abundante. Sabe por quê? Porque sabem, a eternidade está plantada no coração, não tem medo de partir não, irmão. Claro que se você está vivo, você tem que ter prazer e alegria em viver. Mas em nome de Jesus, você foi justificado pelo sangue de Jesus. O Senhor Jesus te predestinou e não foi só uma predestinação, não. Só lá na frente. Não. Ele já vem trabalhando o seu caráter, a sua vida. Em cada detalhe. Em cada detalhe ele tem trabalhado a tua vida. Porque ama você. Por isso que ele te justificou. E é interessante a gente entender que não há um justo sequer. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos são culpados diante de Deus. Ou seja, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória a Deus. Romanos capítulo 6 está escrito. Então você tem que prestar atenção e entender o que Deus fez por você, que é algo lindo demais. É algo lindo demais. Esse amor é tão grande, que ele te dá a oportunidade de você já pensar em eternidade sem desejar a morte. Que tem muito adolescente querendo morrer, né? Eu não tenho mais o que está vivo, porque você não está sem propósito na vida. Você está sem propósito na vida. Se agarra na palavra de Deus, vai para a igreja, meu irmão. Começa a abençoar alguém, começa a ajudar os teus vizinhos, começa a ser bênção na tua igreja, ajuda a junta diaconal, sei lá, faz alguma coisa, começa a trabalhar, para de ser preguiçoso. Você é um predestinado para dar frutos e para obedecer a palavra de Deus. E eu acho interessante que nessa passagem que nós lemos, ele fala aqui que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. A palavra fala que um servo de Deus tem que ter intimidade com o Pai. E a gente começa
convivendo com o Pai, a gente começa a conhecer a vontade do Pai. Por isso que a gente começa a ter sintonia com o nosso Deus. E Ele começa a trabalhar o nosso coração para desejar o que Ele deseja. E é tão lindo isso, né? Porque os planos de Deus são bem melhores do que os teus planos. Os sonhos de Deus são infinitamente melhores do que os teus. E Deus não comete erros. Por isso que quanto mais você tiver sintonia com Deus, mais você vai conhecer a vontade do Pai para a tua vida. E essa palavra aqui fala: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Você quer colocar a tua salvação em prática? Começa a amar o teu próximo. Isso revela muito de quem conhece a Deus. Começa a amar até quem não te ama. Começa a amar os teus perseguidores. Começa a orar por eles. Você vai revelar a graça de Deus. Por isso que é lindo a gente falar, de fato, eu fui predestinado. E essa doutrina, quando bate no nosso coração, nos dá a certeza de um amor tão grandioso. Às vezes as pessoas querem complicar tanto, né? Querem complicar, é um tema difícil, vamos falar num tema difícil. Meu irmão, é amor. É amor do Pai pela tua vida. Se nessa palavra tão rápida, se você está entendendo o que o Espírito Santo está falando ao teu coração, se você está sendo tocado agora nesse exato momento, não é por mim. É por alguém muito especial que eu conheço, o Espírito Santo de Deus, que está tocando na tua alma dizendo: eu quero você, eu desejo você, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua vida. Por quê? Porque eu te amo, porque você é um escolhido meu. E eu termino essa palavra dizendo que lá em Romanos capítulo 8 fala da certeza que um predestinado pode ter na sua alma, no seu coração. Sabe qual é a certeza? Que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nem tribulação, nem luta, nem perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Nada. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É amor ou não é? É um amor grandioso. Por isso, que se você sentiu a graça de Deus tocando no teu coração, conversa com Ele agora. Não é por acaso que você está ouvindo essa palavra. Olha, tem gente que nem ouviu a palavra toda, tem gente que deve estar ouvindo essa live e fazendo outra coisa, porque não é para ouvir, irmão. Vai ouvir aquele que Deus decidiu tocar no coração. A nossa missão é retirarmos as ovelhas da boca do lobo. Mas quem é ovelha do Senhor ouvirá a voz de Deus e reconhecerá que é o Senhor Jesus chamando. Se arrependa dos seus pecados, peça perdão a Deus, abra seu coração e deixe Ele fazer uma história linda na tua vida. E tenha um propósito. Propósito é glorificar a Deus, é ter consciência que Ele te escolheu e ter consciência que você tem a missão de ir e dar fruto. Fruto para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, viu? Feche teus olhos, eu quero orar com você. Senhor, pela tua misericórdia, eu te agradeço por estarmos aqui neste dia. Que o Senhor abençoe cada um que está ouvindo essa palavra, que o Senhor derrame a tua graça e que em nome de Jesus, que cada um que está ouvindo agora tenha certeza que é um escolhido teu pela graça, pelo amor e que fomos justificados por Jesus Cristo e que a nossa missão é dar fruto para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Um beijo no coração de todo mundo aí. E feliz DNA, feliz Dia Nacional do Adolescente Presbiteriano. Um beijo do Rio de Janeiro. E para quem me conhece, tô com saudade aí, né? Da última vez tivemos um intercâmbio aí que foi bom demais. Quem sabe a gente não marca de novo? Ou a gente aparece aí ou vocês aparecem aqui no Rio. O que vocês acham, hein? Beijo, que Deus abençoe.
Nós estamos chegando ao fim do nosso DNA. Nós queremos agradecer a cada um que nos assistiu de casa e queremos dizer que estamos com muita saudade de vocês e esperamos nos encontrar logo. Um beijo!